Ok, pessoal, então, informando a todos que essa reunião está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no SIGA a gravação dela, tá? Eu coloco no YouTube, coloco no modo que só a pessoa que tem o link é que consegue ver. Bom, pessoal, o que nós vamos estudar na Macro 3? Tá? Na Macro 3, nós estudamos uma parte substancial do pensamento neoclássico, que diz respeito a crescimento econômico, tá? Ou seja, nós tentamos utilizar teoria e dados sobre países para explicar do ponto de vista neoclássico como que os países crescem, por que eles crescem, por que eles, alguns países são muito pobres, porque outros países ficam muito ricos, né? E daí, então, quando você vai trabalhar com esse tipo de modelagem, né, isso aí corresponde a mais ou menos 2/3 do curso, nós estamos falando aí de teorias do crescimento econômico. Então, existe uma grande gama de teoria do crescimento econômico, que não é só, né, do pensamento neoclássico. Você vai ter também todo o lado de economistas de outras vertentes, né, Kalec, keynesianos, pós-keynesianos, enfim, você tem uma grande variedade desses pensadores econômicos, né, que tentam explicar o que determina o crescimento econômico de um país, né, ou o que acaba determinando o crescimento, a situação de pobreza de outro país, né. Bom, então o que acontece é que dentro da teoria econômica neoclássica, que é a teoria mainstream, né, que você já conhece, que é o pensamento dominante, pensamento ortodoxo, existe todo um conjunto ali de hipóteses, de racionalidade, de trabalhos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, né, que acabou formatando um tipo de pensamento muito específico, muito exclusivo dessa parte das teorias do crescimento econômico, que corresponde a esse pensamento neoclássico, tá? Quando eu estou falando de pensamento neoclássico, tenho em mente que eu sempre estou me apegando a duas questões principais. Indivíduos maximizam sua satisfação pessoal, né? Então, é aquela ideia microeconômica arraigada de existência de uma função de utilidade, de pessoas sempre procurando o melhor para si, tá? E, por outro lado, firmas maximizam. Bom, então, firmas sempre, indivíduos donos de firmas, sempre agem com o intuito de maximizar o lucro, certo? Quando você está num aspecto de teoria econômica um pouco mais avançado, você acaba sempre olhando muito o lado do consumidor e o lado das firmas. Quando você está num nível mais de graduação, você acaba focando muito o lado da firma. Então, você vai ver funções, né, de função de produção, coisas que vocês já viram aí certamente na Micro 2, né, teoria da firma. Isso daí é que vai meio que tomar conta, né, dos modelos de crescimento econômico que a gente vai acabar avaliando nesse momento do curso, tá? Bom, então qual que é a ideia aqui? Bom, só para diferenciar, esse é o pensamento neoclássico, né? Então, firmas maximizam, existe uma função de utilidade, e toda a hipótese de crescimento econômico, de teoria do crescimento econômico, ela se dá pelo lado da oferta, ou seja, a decisão de ofertar por parte das firmas, dadas as condições que nós vamos analisar, acaba sendo determinante para o crescimento econômico do país, tá? Quando você vai para um aspecto heterodoxo, um aspecto que é crítico à ortodoxia, que é crítico ao mainstream, que é crítico ao pensamento neoclássico, você... Estou sendo bem reducionista aqui, tá, gente? Mas você vai mudar a sua orientação, né? De uma forma geral, você vai deixar de ter uma orientação muito focada da oferta e vai passar para uma orientação focada para a demanda, né? Então, é a demanda agregada da economia, né? Aí não é só um pensamento keynesiano, né? Porque a gente acaba estudando muito Keynes,
principalmente na macro 1, eu acabo falando muito disso, né? A gente acaba estudando muito Keynes, porque o Keynes ele teve uma importância teórica e política, né? Ele conseguiu juntar as duas coisas na época dele, ali, durante a crise de 30 sobretudo, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Ele teve um papel político importante. Mas existem outros pensamentos que também acabam agregando mais essa teoria que é chamada de modelos puxados pela demanda. Então, aí, Schumpeter, que vocês vão acabar vendo aí, desenvolvimento econômico, Kalec, que é um pensamento também do lado da demanda, né, de demanda efetiva. Então, vai lá, Keynes, Kalec, o próprio Marx, né, que tem toda uma influência aí no pensamento, foi um dos primeiros, né, a colocar em pauta aí a questão da importância da demanda agregada. Bom, e daí, então, essa discussão, lado da oferta, lado da demanda, é uma discussão que vai acabar pautando a teoria econômica, essa teoria econômica de crescimento econômico, durante o seu início, né, e toda a sua trajetória até esse momento. Então, ainda hoje, vocês vão ter economistas que vão estar discutindo teoria do crescimento econômico pelo lado da oferta, né, que são economistas ortodoxos, e você vai ter economistas que vão estar discutindo o crescimento econômico pelo lado da demanda, que são economistas ditos heterodoxos, né, mais intervencionistas, por mil razões que vocês conhecem aí da macro 1. Bom, então, de onde veio, né, onde é que começou essa história toda? Essa história, ela começa a partir da publicação de um artigo Parece aí para vocês? Sim, professor, parece sim. Perfeito. Bom, então, tudo começa de um artigo publicado em março de 1939, né? Um ensaio em teoria dinâmica desse nosso camarada aqui chamado Harold, tá? A literatura sempre fala de Harold Doma, tá? Mas nós vamos acabar ficando só com Harold, porque os dois modelos são muito parecidos. Bom, então, lembre-se lá que a teoria geral ela é de 36, se eu não me engano, e já em 39 você tem esse artigo aqui do Harold Doma, tá? O que acontece nesse paper aqui? Ele é um artigo, né? Ele é um artigo que não é tão trivial assim de ser lido, tá? Ele vai estar contextualizado naquele momento, né? Ele vai falar de ciclos de comércio, né? Ele já vai estar levantando questões aqui próprias do Keynes, né? Princípio da aceleração, o multiplicador aí, que vocês conhecem, o multiplicador dos gastos autônomos. Então, ele tem aqui duas digamos assim, duas fundamentações muito fortes que vão influenciar o trabalho dele, né? O Keynes, né, a publicação da teoria geral, ele deveria ter citado aqui no final, que eu acho que ele não vai citar aqui no final, né? Nesse tempo aqui as pessoas não tinham esse costume de citar os trabalhos no final, era no meio do texto mesmo, né? Então, ele vai ter uma influência muito forte do livro da teoria geral, né? Está muito próximo aqui a publicação da teoria geral do Keynes, e ele também vai estar sob uma influência muito grande ainda, né, da crise de 29, né, que recaiu sobre os Estados Unidos, a gente sabe, o forte desemprego que aconteceu naquele momento, né, e daí, então, dentro do pensamento dele, ele vai colocar em pauta essas duas questões. De um lado,
de um lado, ele vai estar preocupado em explicar por que uma economia ela é instável, tá? Por que você teve aquela queda do produto, do aumento do desemprego durante tanto tempo, né? Durante uma década inteira nos Estados Unidos, e ele vai, de certa forma, tentar, para tanto, ele vai utilizar, né, o argumento keynesiano para poder fazer essa explicação, tá? Quais são os pontos aqui, né? Um primeiro ponto, então, que ele vai acabar carregando, né, é que, na teoria geral do Keynes, você não tem, em nenhum dos capítulos, absolutamente nada que trata do longo prazo, né? Então, o Keynes não estava preocupado com o que determinava a flutuação do PIB no longo prazo, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, tinha esse buraco na teoria geral, e o Harold carrega para dentro do trabalho dele todas as questões de expectativas dos empresários quanto ao futuro, né? E as instabilidades, as incertezas que os empresários lidavam, e como é que isso atingia, né, a taxa de investimento, e isso acabava gerando uma flutuação grande em termos das decisões de investimento por parte dos empresários, tá? E aí o Harold, esse artigo do Harold, né, que foi muito importante, foi muito debatido, ele acabou se tornando, naquela época, o mainstream, né? Então, ou seja, todos os economistas daquela época utilizavam a ideia do Harold para explicar o crescimento econômico de longo prazo, né? Fundamentalmente, o que o Harold faz, né, ele utiliza aí um conjunto de equações para chegar na seguinte questão, né? Existe a possibilidade de você ter um crescimento estável ao longo do tempo. Esse crescimento estável, ele vai depender de uma relação abstrata entre a taxa de poupança e a produtividade do capital, tá? Seria a parcela do capital, né, que você está investindo a cada momento, tá? E para existir esse crescimento estável, a decisão dos empresários, ela deveria ser exatamente a mesma dessa relação entre poupança e a parcela do capital, tá? Ou seja, seria o seguinte: aquilo que os empresários vão investir, querem investir, tem que ser exatamente a mesma coisa que vai ser demandado. Esse que é o pulo do gato aí para esse crescimento estável, tá? E aí o que o Harold ele vai argumentar? Que essa igualdade entre aquilo que vai ser decidido pelos empresários e aquilo que vai ser realmente demandado pela economia, ela nunca de fato acontece. Porque como você tem os efeitos de multiplicadores e os efeitos aceleradores dentro da economia, toda vez que você começa a investir demais, você cria um excesso de demanda. Então, aquilo que você produziu não vai ser suficiente para ser absorvido na economia. E, ao mesmo tempo, se você erra para baixo, você dá um choque de demanda negativo. Então, vai faltar mercado para os indivíduos comprarem os seus produtos, tá? E aí, então, nesse paper aqui, ele não foi muito claro como que ele chegava nessas equações aqui, tá? Bom, enfim, aqui no paper eu não encontro, mas aí acontece também o lado dos economistas, né? Como esse modelo ele se tornou um modelo importante, um modelo debatido entre os economistas, foi se criando ali uma série de equações e condições para se chegar nesses resultados do Harold, tá certo? E aí o que acontece é que, para chegar nessa relação de estabilidade do Harold, que nunca vai acontecer, porque ela é uma relação, difícil de ser alcançada, né?
os empresários nunca vão acertar exatamente aquilo que a sociedade realmente quer em termos de produção, sempre vai ter uma falta ou um excesso de produção, né? Acaba que ele tinha que utilizar uma função de produção com retornos fixos para conseguir chegar nessa equação. Seria o que vocês conhecem lá da micro, alguma coisa assim, ó. Que a produção da economia Y, ela é o mínimo entre capital e trabalho. Como seria alguma coisa assim, o K, né? O KVL, alguma coisa do tipo. Como o trabalho, sempre você tinha um relativo excesso de trabalho na economia, né? Então, toda a produção da economia era determinada pela relação entre a parcela do capital que se transforma em produto na economia. Então, o capital da economia, ele era digamos assim, a parcela menor, né, porque você está pegando o mínimo entre capital e trabalho, então sempre era o capital que determinava qual que era o produto da economia, né? E aí, utilizando modelos de equações diferenciais, né, coisas que a gente até vê na matemática para a economia, você chega, então, que o crescimento estável, aqui eu botei até o contrário. Vocês vão encontrar na literatura assim, ó. Uma vez, então, que o capital ele é uma parte, a propensão marginal a poupar do S, tá? Em que esse S ele está entre 0 e 1, e aí, então, você consegue demonstrar com alguma matemática que o crescimento de equilíbrio, que ele vai chamar de taxa garantida de crescimento, é essa solução da taxa de poupança sobre essa parcela aqui do produto que se torna parcela do capital que se torna produto, né? Isso daqui vai ser a decisão dos empresários. Isso aqui é a decisão de quanto que os empresários eles querem investir. E esse V aqui seria a quantidade de capital, né, que você precisaria, né, em termos de produto para manter a economia sob equilíbrio. Então, esse camarada aqui é um terminho mais abstrato, tal, né? Ele tem um nome agora que não me vem à mente, tá? E aí, então, isso daqui era o mainstream da economia, tá? Essa relação de estabilidade, ela nunca vai acontecer, porque sempre você está investindo a mais ou está investindo menos do que era realmente necessário aqui para manter essa proporção em relação à V constante, tá? Você nunca conseguia chegar num ponto de estabilidade, e aí tomou-se a seguinte noção, né? Que, de fato, a economia ela era intrinsecamente estável, tá? Uma coisa aí que batia bem com as ideias keynesianas que estavam aflorando na época. Bom, basicamente, o que vai acontecer, então, nesse momento? Então, durante 38 até o ano de 1956, onde é publicado esse trabalho aqui do nosso caro Robert Solon, tá? 1956. O Robert Solon ele faz uma crítica a esse modelo do Harold. Tá? Ó, toda teoria depende de pressuposições, as quais não são muito verdadeiras, tá? Isso é o que faz uma teoria. Então, você não tem que estar preocupado, né, na hipótese dele, em ser muito realista. Aqui, ó. Eu desejo argumentar que algumas coisas, como
algumas coisas relacionadas aqui ao modelo de Harold Dormer, tá? Do crescimento econômico. A característica e o poder de conclusão em linha desse modelo, né? Por meio do qual, né, o sistema de crescimento econômico em equilíbrio está sobre, ele utiliza essa expressão aqui, ó, fio da navalha do crescimento econômico. Ou seja, para se chegar nessa relação aqui entre aquilo que os empresários fazem em relação àquilo que deveria ser feito, né, de fato ser feito, só poderia ser alcançado como se fosse um fio da navalha, né, que é a ideia que eu estava falando aqui para vocês. Você nunca consegue obter de fato esse crescimento equilibrado, porque esse S aqui ou ele está a mais ou ele está a menos do que ele deveria estar, né? Bem, então ele vai chamar isso de crescimento sobre o fio da navalha, né? E ele vai falar que esse resultado aqui de um crescimento sobre o fio da navalha, ele só pode ser obtido se você utiliza proporções fixas da função de produção, tá? É esse daqui, ó. Ou seja, você vai a produção depende do fator mais escasso, ou capital ou trabalho. Então, como consequência, quando você utiliza esse tipo de função de produção aqui, tá, você não tem substituição entre capital e trabalho. O que significa isso? Significa que se o trabalho ele começa a ficar cada vez mais escasso, né, isso vai aqui afetar o salário, isso não afeta a quantidade de capital. E se a quantidade de capital, nesse caso aqui, tá? E se a quantidade de capital também diminui ou aumenta, isso não afeta a quantidade de trabalho que é alocado na economia, tá? Então, o que o Solon ele vai propor? Olha, o que aconteceria se nós substituíssemos essa função aqui de proporções fixas por uma função do tipo Cobb-Douglas? Tá? Uma função do tipo Cobb-Douglas. Se você substituir essa proporção fixas por uma função de produção Cobb-Douglas, onde existe a possibilidade de você substituir a quantidade de capital e trabalho de acordo aí com isso aqui é a isoconta que vocês conhecem na micro 2, tá? De acordo aí com as condições da relação entre a inclinação aqui de salário e taxa de retorno do capital, né? Esse resultado aqui do Harold, em que o crescimento ele só vai acontecer, o crescimento de equilíbrio, perdão, só vai acontecer numa situação de fio da navalha, tá? Vai mudar completamente. Então, numa função de produção Cobb-Douglas, o que ele vai argumentar? Que agora não é um por acaso que você vai ter um crescimento de equilíbrio. Não, pelo contrário. Numa função Cobb-Douglas, o equilíbrio estável, né, é uma tendência natural da economia. Tá bom? Bom, e aí, então, isso aqui vai iniciar, então, um grande debate na literatura, que eu já tinha introduzido aí no comecinho da aula, que é, de um lado, o Harold falando que a ideia da função de proporções fixas que ele utiliza, ou que vai ser, digamos assim, proposto por quem está usando o modelo dele nas universidades, porque o próprio trabalho dele não está muito claro essa função de proporções fixas. Tá? Se está, não é a coisa mais importante. Lucas, eu estou vendo que você fez uma pergunta aí há 6 minutos atrás, intrinsecamente instável ou estável? Em qual contexto? Se você quiser ligar o microfone, é melhor, tá? Professor,
professor, eu acho que ele perguntou naquela hora que você mudou do Harold, do primeiro cara que você falou, para o segundo, que se antes do Solon a economia era politicamente estável, alguma coisa assim. Entendi. O pensamento econômico por parte do Harold e quem estava utilizando o modelo dele é que a economia era intrinsecamente instável. A economia era instável. Ela nunca conseguia caminhar sob esse crescimento balanceado, equilibrado ao longo do tempo. Sempre você estava ou indo para, ou tendendo a subir, ou você tendendo a cair. Não caminhava numa proporção constante, relativamente fixa ao longo do tempo. Entendeu, Lucas? E quem mais perguntou? Às vezes eu troquei, né? Porque, enfim, tá falando aqui, a gente pensa uma coisa e fala outra. Então, para o Harold, ele é instável. Instável, um modelo keynesiano, tá? Para o Solon, na hora que ele utiliza a função de produção, ele passa a ser, o modelo dele propõe uma economia estável, que a natureza dela é uma natureza de estabilidade, não de instabilidade, como propôs o Harold. Está mais claro agora? Beleza, então é isso. Show, ok. Então é isso, pessoal. Há essa mudança e o debate ficou aberto durante um bom tempo, tá? A partir desse modelo aí de 56 do Solon, tá? Ele publica 2 artigos. Eu acho que em 56, ele vai fazer uma crítica a esse modelo do Harold, porque ele utiliza proporções fixas. Tá? Qual que é o resultado do modelo do Solon desse artigo de 56, que é o que a gente vai começar a explorar amanhã? Numa economia em que você não tem produtividade alguma, ou seja, que você não tenha algo que faz o capital se tornar mais lucrativo, a tendência é você não ter um crescimento zero, não ter crescimento econômico. É da natureza da função de produção Cobb-Douglas. Se existe substituição entre capital e trabalho, como propõe a função Cobb-Douglas, a tendência vai ser um crescimento nulo. Tá? E aí ele publica esse artigo aqui de 57, né, em que ele vai utilizar no mesmo modelo dele, isso daqui, ó, Technical Change and the Aggregate Production Function, ou seja, né, mudanças técnicas e função de produção agregada, em que ele vai incorporar dentro do modelo que nós vamos ver, primeiramente, sem essas mudanças técnicas, né, que a gente vai chamar de tecnologia, né, que ele vai utilizar aqui, o technical change, nesse começo, né, é o início da história toda, né. Até perdi o que eu estava falando. Bom, no primeiro artigo ele não coloca esse papel aqui da tecnologia, e nesse segundo artigo ele incorpora o papel da tecnologia, tá? E daí, então, o que ele vai verificar é que a economia cresce segundo a essas mudanças técnicas. Tá certo? E aí, então, o debate estava aberto. De um lado tinha o Harold, e principalmente o pessoal da Universidade de Cambridge, da Inglaterra, que eram críticos a esse modelo do Harold, e, enfim, por N motivos, e aí vai incorporar o keynesianismo, a estabilidade da economia capitalista, o papel da incerteza. O Solon vai utilizar o papel da produtividade marginal do capital, que na escola de Cambridge, na Inglaterra, você vai ter uma grande crítica, né, a esse papel a existência dessa produtividade marginal do capital, né, que é chamado justamente crítica ao capital. Então você vai ter um debate muito intenso entre essas duas escolas ao longo dos anos, tá?
E o que vai acontecer é que o Solon, dentro da teoria neoclássica, ele vai ganhar esse debate, tá? Por que ele vai ganhar esse debate dentro da teoria neoclássica, do pensamento neoclássico americano e por aí vai, né? Porque você vai ter uma série de economistas ao longo do tempo que vão demonstrando que os dados se aderem muito bem ao modelo de Solon, tá? Então, toda vez que a gente estuda o modelo de Solon, os modelos de crescimento econômico, né, nós acabamos, em algum momento, analisando as questões empíricas, né, a questão dos dados e como que os dados se aderem, né, ao papel do modelo de Solon, né, no contexto aí dessa primeira proposta teórica que ele faz, tá? E acaba que os modelos heterodoxos, modelos críticos ao modelo do Solon, eles acabam se concentrando cada vez mais em escolas heterodoxas, pós-keynesianas, da escola inglesa, principalmente da escola de Cambridge inglesa, e, enfim, você vai ter vários economistas heterodoxos aí, da Unicamp, da UFRJ, ou quando não existe um grupo muito grande, você vai ter um economista específico, né, dentro das universidades aí, que são pós-keynesianos, estudam essa questão do crescimento econômico com um olhar heterodoxo, utilizando modelos que que dão peso ao papel da demanda efetiva keynesiana dentro dessa abordagem. Tá certo? Então, esse debate não é um debate que fechou, mas dentro da teoria neoclássica, o Solon ganha. Bom, e aí, então, o que vai acontecer em termos de mainstream com digamos assim, com o fato do Solon ter ganho o debate dentro do escopo mainstream. O que vai acontecer é que há uma divisão entre curto e longo prazo, tá? Então, no curto prazo, nesse momento aí da década de 50, 60, até antes das expectativas racionais aparecerem, né, aceitava-se o papel do Keynes em termos da condução da política fiscal e da política monetária para o curto prazo, ou seja, as medidas que o Keynes propunha, elas não eram válidas no longo prazo, mas no curto prazo elas eram relevantes para você tentar mitigar efeitos indesejáveis relacionados ao desemprego. Então, o papel da política fiscal e da política monetária, ele era importante para você estabilizar a macroeconomia no curto prazo. Mas no longo prazo, né, como no longo prazo tudo é determinado pela produtividade, pela tecnologia, aí o Keynes não tem mais relevância. Tá? No longo prazo, o que é importante é você entender como que as mudanças tecnológicas afetam e beneficiam o país. Claro. Siri invadiu a aula aqui. Tá? É isso, então, que virou mainstream. O mainstream nesse momento, para a macroeconomia, virou modelo ISLM ou ISLM-BP para o curto prazo e modelo de Solon e os seus desdobramentos para o longo prazo. Por isso que teve, então, essa divisão. Tá? Para o curto prazo, a única coisa que vem aqui do modelo de Solon, que foi absorvida, foi a questão do crescimento natural, da taxa natural de crescimento. A taxa natural do crescimento da macro 2, ela é determinada pelo modelo de Solon, pelo aumento da produtividade. Tá bom? Então, eu estou dando esse panorama para vocês se situarem aí, dependendo da discussão que vocês entrarem, que vocês estiverem olhando, tá?
No curto prazo, políticas monetárias e fiscais, ok, importam para tirar a economia de uma recessão, para mitigar o desemprego, para você estimular a economia no longo prazo, dentro do mainstream. O que importa é a produtividade tecnológica que o capital dá aos empresários, aos investidores, às grandes companhias, enfim, tudo aquilo que você pode estudar a respeito. Tá bom? Então, esse é a situação histórica aí. Não dá para você não querer entender isso para você se tornar um economista, porque basicamente, conforme o curso de macro que eu dei semestre passado, tudo quanto é discussão política sempre volta para coisas que estão sendo debatidas desde a década de 40. Tá? Então, a coisa só muda a roupagem, mas o debate é mais Estado, menos Estado, demanda importa, demanda não importa, enfim, outras tantas coisas aí. Ele acaba se repetindo, porém com autores novos, teorias novas, roupagens novas, e por aí vai. Tá? Bom, agora eu vou parar de falar. Bom, só para ajudar vocês em outra coisa, é o seguinte: num curso normal de lá no ITR, com quadro, com tempo, dentro aí da totalidade dos dias que a gente teria direito para dar esse curso, né? Eu gastaria aí hoje, amanhã, as 2 aulas primeiras para se debruçar sobre o modelo do Herold, tá? Eu não vou fazer isso nesse curso remoto, porque o tempo não dá, e, enfim, era mais ou menos para poder situar aonde que o modelo do solo nascia e saía, tá? Então, eu já vou entrar no livro que vocês têm aí do Jones, sobre teoria do crescimento econômico, tá? E o que é importante aqui, o que é importante falar agora nesse capítulo primeiro aí que a gente vai dar uma olhada hoje, né? É a respeito do que a literatura econômica considera. Aí, gente, é o seguinte: a partir de agora, tudo que eu falar de literatura econômica, teoria econômica, eu estou me referindo exclusivamente à literatura neoclássica, tá? Quando chegar na macro 4, vocês vão ter aula lá com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique vai fazer uma crítica a tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Então, assim, se você não entende... E aí que negócio, a macro 4 está certa, a macro 3 está errada? Não, isso aí tem um componente de percepção pessoal sobre a teoria, e vai ter economistas que vão acreditar na macro 3 e vão ter economistas que vão acreditar na macro 4, tá? Então, isso daí é uma coisa que é de cada um. Você vai encontrar elementos teóricos e empíricos que vão justificar o seu olhar e a sua adesão pelo modelo neoclássico, pelo modelo de crescimento econômico motivado aí pelo lado da oferta, e você vai ter elementos, e você vai ter economistas que vão aderir a um pensamento crítico a esse modelo neoclássico, e um pensamento principalmente que o crescimento econômico é conduzido pela demanda, tá? Sobretudo pela demanda efetiva. E aí, então, isso é uma coisa que vocês têm que se acostumar, tá? Ciências sociais não é engenharia, né? Engenharia, você vai construir um prédio, e nem isso é 100%, que eu converso com um colega meu, engenheiro aí, eles falam que vai ter engenheiro que vai propor uma determinada quantidade de material e o outro vai propor outra quantidade, né? Tem departamento de física aí que o pessoal se divide em 2 corredores, né? Um corredor de baixo não conversa com o corredor de cima, porque os dois têm visões totalmente distintas sobre uma quantidade enorme aí de questões relacionadas ao universo. Tem departamento de estatística que metade é economista bayesiano, outra metade é fischeriano, né?
Os fischerianos acreditam que a função de probabilidade já é dada, os bayesianos acreditam que ela é a posterior, né, que você obtém uma função de distribuição para cada método que você está analisando. Então, não existe essa ideia de eu vou fazer um curso e todo mundo vai pensar igual, só tem uma teoria, nem na medicina, né? A cloroquina está aí para mostrar que nem a medicina se salva nessa história aí, né? Um bocado de médico defendendo cloroquina e outra metade não, né? Uma parte grande aí dizendo que ela não funciona de jeito nenhum. Então é uma coisa, meu, que você tem que se acostumar. Ciência é isso, ciência é debate, ciência é crítica, ciência é pensamento divergente sobre as coisas, tá? E a forma como você faz ciência é que acaba sendo, digamos assim, no curto prazo, a forma como você faz ciência vai ter o debate, tá? Ao passar dos anos, aquilo que é considerado que não tem uma aderência com a realidade, que é fraco, vai ficando para trás, vai ficando esquecido, né? Vai perdendo campo. E aquilo que é considerado que é realmente relevante, que realmente explica o fenômeno, né? Aquilo que é considerado que tem uma boa aderência com os dados, né? Com o empirismo que a gente fala, que vai ficando. E aí, então, é que entra o modelo de Solon, tá? O modelo de Solon, dentro dessa estrutura, foi aquilo que os economistas da área neoclássica da economia compreenderam que possuía o melhor escopo teórico para explicar a evolução de crescimento econômico dos países. Então, eles consideraram que o modelo de Solon, ele propunha, né, ele possui, perdão, os melhores embasamentos teóricos. Não à toa, o Robert Solon, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por conta desse modelo aí de crescimento econômico dele. Eu não vou me lembrar ao certo quando que exatamente ele ganhou, mas ele ganhou o Nobel de Economia pelo modelo de crescimento econômico dele. Tá? Bom, e aí entra a importância da questão dos dados, tá? Dentro especificamente, esse livro aqui ele é um pouquinho diferente daquele que vocês têm, tá? Esse aqui é um livro um pouco mais novo, e daí então quando tiver algo realmente importante aí que eu quero que vocês saibam, leiam, né? Eu envio para vocês a partir desse livro aqui, tá? Mas a base teórica é a mesma, não muda muito, não. Bom, e aí há um apego muito grande dentro desses modelos de crescimento econômico, né, por aquilo que é chamado dos fatos sobre o crescimento econômico, que foi proposto pelo Nicholas Calder, né, um dos economistas que também estudavam, que propôs aí várias teorias do crescimento econômico. Fatos do crescimento econômico, que significa o seguinte: se você quer propor um modelo de crescimento econômico, o seu modelo ele tem que explicar alguns fatos sobre a trajetória de crescimento econômico dos países, tá? Bom, então, o primeiro fato que ele vai falar aqui é o seguinte: olha, há uma imensa variação entre as rendas das diferentes economias. Os países mais pobres têm rendas per capita inferiores a 5% da renda per capita dos países mais ricos. Tá? Então, isso já é uma coisa importante a ser falado, é o seguinte: dentro da teoria econômica, tá? Dentro aí do debate dos economistas, não faz sentido você falar sobre o PIB de um país. Tá? O PIB do Brasil é o sexto, sétimo maior, já foi o quarto, já foi o quinto, já passou a Inglaterra. Isso não tem relevância, tá? O que é relevante é o PIB per capita, tá? O renda per capita, o PIB per capita, tá? Por que isso? Porque se você pegar a China vai ser o maior segundo PIB do mundo, mas a China ela é, em termos per capita, mais pobre que o Brasil ainda, se eu não me engano. Ou era, né? Ou está chegando perto. Mas, em 2008, por exemplo, aqui o livro estava classificando ela como países pobres, tá? Então, o PIB per capita, que é o que importa, dos países ricos, por exemplo, Estados Unidos, Japão, França, então,
É isso aqui, ó, em dólares, 2008, olha, 43 mil dólares em médio americano recebia por ano, Japão 33, França 31, Reino Unido 35, Espanha 28, né? Nos países pobres, você vai ter aqui 6 mil da Índia, 3 mil, 1.000, né, da Uganda, de Uganda, tá? Você tem esses países ricos aqui, que já são ricos há muito, muito, muito tempo, tá? No século XIX, eles já eram países ricos, bem ricos. Esses países pobres são pobres há muito tempo. Temos alguns países aqui do leste asiático que são países de milagre de crescimento econômico. O que significa isso? Eles eram países que em 1960 eram muito pobres, em 2008 eles já eram muito ricos. Tá? Então, aqui não tem o PIB, não tem o valor aqui em 1960, mas a gente pode ver a taxa de crescimento média desses países. Olha, enquanto países ricos, né, cresceram em média aqui, olha, Estados Unidos 1,6, Japão cresceu bastante, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, 3,4, 2,2. Esses países aqui tiveram uma taxa de crescimento aqui superior a 4%. Tá? Isso aqui, médio, durante 1960 e 2008. Isso é coisa pra caramba. Crescer 4 a 5% em média durante 70, 80, 90, 40, quase 40 anos, isso é um absurdo de crescimento econômico. Tá? Ou seja, se você é um país pobre, mas consegue manter uma taxa de crescimento sustentável durante 40 anos, você vai ficar um país muito rico mesmo. É o que aconteceu com essas economias aqui do leste asiático, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul. E aí nós temos também os desastres de crescimento econômico, né? São países que são pobres e reduzem o seu crescimento econômico ano a ano, reduzir o seu crescimento econômico ano a ano. Né? Venezuela entra nesse ranking aqui de recessão econômica, né? Mas reparem que a Venezuela ela ainda possui um PIB per capita maior do que a China, tomando aqui o ano de 2008. Né? Venezuela é um caso à parte, né? Porque a Venezuela é um país muito rico em poços de petróleo, né? Desde o Hugo Chávez, aquela confusão danada, intervenção americana, briga lá de um lado com o outro, Maduro de um lado, o pessoal quer tirar o Maduro do outro, né? Você cria uma instabilidade econômica, eles devem ter reduzido esse PIB deles aqui para caramba. Embora que eles eram muito ricos em 2008, até bem mais rico que o Brasil, que não está nessa lista aqui, né? Não era tão pobre em 2008 quanto esses países aqui, mas não chegava a 10 mil dólares por ano. Era um país com uma desigualdade de renda muito alta, né, por conta da concentração de renda característica aí do petróleo. Então, você tinha um PIB per capita alto, porém uma desigualdade alta, e daí esse número aqui, ele é meio que fajuto, né, porque ele não capta a pobreza, né, da Venezuela, aí, do pessoal que trabalhava e tinha um salário muito baixo. E aí você tem outras situações que são muito trágicas, né? Zimbábue, Madagascar, Haiti, né? São países realmente muito, muito pobres. Tá? Bom, então, isso aqui tudo é para falar. Há uma imensa variação entre as rendas das diferentes economias. Os países mais pobres têm renda per capita inferior a 5% da renda per capita dos países mais ricos. O que significa isso? Se você pegar aqui o Haiti, 1,4, e dividir aqui por Estados Unidos ou Japão, 43, você vai encontrar aqui um número muito, 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 muito baixo, né? Você vai encontrar uma relação percentual aqui, ó. Você pode fazer, vamos dividir aqui no caso do Haiti, ó, 1,4 dividido por 43. Você tem aqui, a renda do Haiti, ela é 3% da renda dos Estados Unidos. Tá? Então, isso termos per capita.
Bom, então o que você já tem que começar a separar na sua cabeça para estudar crescimento econômico? Você tem que separar o que é PIB, nível de renda, sempre per capita, tá? Pode ser pela população, pode ser pelo trabalhador, não importa, mas tem que ser per capita. Falar em PIB em termos absolutos, isso não tem sentido nenhum para a teoria econômica, nenhum, tá? Isso aí é conversa fiada de jornal, tá? Mas para a teoria econômica é sempre per capita. E isso é uma coisa. Crescimento econômico é outra coisa, tá bom? Então você tem aqui taxas de crescimento econômico. Você pode ser um país pobre, como a China ainda é, e ter um crescimento absurdamente alto, né? O crescimento da China aqui, ele está muito maior do que esse número 5,6, ele já chegou a 14% um tempo, a China cresce numa base de 7%. Se a tendência de crescimento da China continuar em 2034 ou 44, ela vai passar, inclusive, o PIB per capita dos Estados Unidos. Tá? O crescimento da China ele é muito alto, muito acelerado. Né? Mas ainda não é um país considerado rico, embora o PIB absoluto dela seja alto, né? Está se aproximando cada vez mais, mas ainda não é um país rico. Bom, isso daqui mede o PIB por trabalhador em relação aos Estados Unidos, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 20% da população, perdão, você tem aqui 70% da população vivendo com 20% do PIB dos Estados Unidos. Então, se um trabalhador ganha $100 nos Estados Unidos, supondo que o salário lá seja $100, né? No meu país eu vou ganhar 20 numa determinada função, tá? 80% vai viver com 40%, né? Então, você tem aqui uma faixa absurdamente baixa de pessoas, né, que vivem aqui próximo aqui às condições dos Estados Unidos. Então, particularmente aqui, ó, vamos botar aqui, ó, 50%, perdão, 80%, até 85% da população, por aí mais ou menos, vive aí com uma renda inferior à metade que um trabalhador americano ganha, tá? Se bobear até mais, né? Dá para jogar aí uns 70%, tá bom? E aí você tem uma concentração de renda mundial muito grande. Esse outro gráfico aqui também é de interesse, né? Ele demonstra um pouco o caminho que a China está fazendo em termos do impacto que ela tem na renda per capita mundial. Então, esse aqui é o PIB por trabalhador em relação aos Estados Unidos. Na década de 60, né? Na década de 60, um pouco mais aqui, 65% dos trabalhadores do mundo recebiam entre 0 e 10 em termos de PIB per capita dos Estados Unidos, tá? Entre 0 a 10 recebia 65%. Em 2008, esse número já caiu para caramba, né? Caiu aqui para 45%. Você repare aqui que em 1960, 5% da população recebia entre 10% e 20% do PIB dos Estados Unidos. Repare que em 2008 esse valor já veio aqui para quase 30%, né? Então, isso daqui, ele implica o quê, né? Ele implica que esse aqui é principalmente o efeito China, né? E na década de 60 você tinha aqui os trabalhadores chineses que recebiam aqui entre 0 a 10, eles já pularam aqui para 10 a 20. À medida que a China foi enriquecendo, se bobear isso já aconteceu, essa barra aqui ela vai pulando. Uma hora vai para 20 a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e por aí vai, né? Repare aqui que na outra ponta, a proporção de indivíduos que ganhavam entre 90% e 100% do PIB americano, ela diminui, né? Mostrando aí um aumento da desigualdade de renda no mundo, né? Você tem um número menor de pessoas com salário próximo ao dos Estados Unidos. Fato 2. As taxas de crescimento econômico variam substancialmente de um país para o outro. Ou seja, se você quer propor um modelo de crescimento econômico, tá? Segundo aí dos fatos que o Nicholas Caldo ele levanta, o seu modelo ele tem que admitir, né? Ele tem que admitir a possibilidade
ele tem que explicar por que as taxas de crescimento entre os países elas variam substancialmente. Você não pode ter um modelo que diz que todo mundo vai crescer mais ou menos na mesma magnitude. Você tem que ter essa informação aqui. Ó. Terceiro fato, as taxas de crescimento, de modo geral, não permanecem constantes ao longo do tempo. Ou seja, qual que é o motivo que faz a sua taxa de crescimento econômico mudar, tá? Caso clássico, Argentina, tá? Argentina, se você fosse pegar os anos 1800 até boa parte aí dos anos 1900, 1910, 20, 30, 40, talvez, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, né? A partir então ela começa a entrar no que aquilo que a gente chama de desastre de crescimento econômico. Ela não vai ficar tão pobre quanto esses países, mas ela vai ter uma redução do crescimento econômico dela ao longo do tempo. Ou seja, alguma coisa aconteceu em que ela conseguia manter altas taxas de crescimento durante um tempo, né? E de alguma forma essas taxas elas reduziram, começaram a reduzir em algum momento. Tá? Eu não vou procurar aqui agora. Ele fala da Argentina. Enfim, tem que ler aqui e ver onde é que está falando isso. Aqui, ó. Na posição 4, no fato 4, a gente comenta. Tá? Então, as taxas de crescimento econômico não permanecem constantes ao longo do tempo. Para o mundo como um todo, as taxas de crescimento foram... Agora estou falando de país, estou falando do mundo, tá? Para o mundo como um todo, as taxas de crescimento foram próximas a zero durante a maior parte da história, mas representaram um aumento acentuado no século XX. Em cada país individual, as taxas de crescimento também mudam com o tempo. Isso aqui que eu acabei acentuando mais, tá? Mas se você pegar em termos de crescimento do mundo, o que você observa? Entre 1500 e 1700, praticamente 200 anos, você praticamente não teve taxa de crescimento, tá? Cresceu muito pouco. 1700 começa uma taxa de crescimento acelerando, né? Um aumento da taxa de crescimento. Aqui nós temos a Revolução Industrial, né? Que vai acontecer aqui final do século XVIII, né? Mais ao final aqui de 1700 e principalmente em 1800, tá? E a partir de anterior a 1900, mas a partir de 1900 realmente você tem uma grande aceleração do crescimento econômico mundial. Tá? Isso aqui no capítulo 4 a gente vai tentar entender aqui na visão neoclássica, né, por que isso aqui vai acontecer, essa aceleração do crescimento vai acontecer justamente no período da Revolução Industrial, né? Quais são os fatores aqui que acabou determinando isso. Então, enfim, você vê o impacto que o capitalismo teve no mundo, né, em termos de crescimento econômico. Né? Anos e anos e anos, né? Enfim, aqui, ó, 300 anos praticamente permanecemos na mesma situação, né? E a partir de um dado ponto aqui, principalmente aqui a partir dos 1900, esse crescimento ele começa a ficar muito acelerado, né? E aí a gente sabe o que acontece, né? Alto desenvolvimento tecnológico, medicina, computadores, enfim, tudo aquilo, esse computador, internet, né? O que explica isso? Né? A gente vai ver aí que tem uma parcela, isso que basicamente que vai explicar isso são o desenvolvimento tecnológico que houve no mundo, né? Ah, professor, e o fato do planeta Terra estar sendo destruído, tal. Aí, assim, o planeta Terra não entra no modelo de Solon, tá? O modelo de Solon, que a gente vai ver com mais calma amanhã, ele é basicamente o seguinte: pessoas maximizam, firmas maximizam. Se o mundo está sendo destruído por conta disso, o modelo não incorpora essa informação, tá? Ou seja, o modelo ele é essencialmente empírico. Ele quer explicar
o que está acontecendo em termos de crescimento econômico. Então, tem que separar bem, sobretudo na sua cabeça, né, o que é um modelo empírico, normativo, né, que a gente chama de normativo, que é um modelo que quer explicar um determinado fenômeno, e o que é um modelo, eu utilizei a palavra normativo, não, no caso empírico, né? Um modelo normativo é aquele que está mais preocupado com a questão das normas, está mais preocupado em discutir se o que nós estamos fazendo está certo, está correto, se a quantidade de plástico no oceano ela é a resposta aí ela é um preço a ser pago aí pelas nossas liberdades de poder consumir refrigerante em garrafa PET, se deveria ter uma intervenção por parte do Estado, não. Né, isso não está incorporado no modelo neoclássico. Né? Significa que você não pode discutir isso? Claro que não. Tá? O que eu estou falando para você é o seguinte, não dá para você querer chupar uma laranja num pé de maçã. Tá? Não dá para você esperar uma coisa que o modelo não tem. O modelo ele quer explicar dados empíricos de crescimento econômico. Ele não está preocupado com questões políticas, ele não está preocupado se um país ele conseguiu acesso mais fácil à tecnologia dos Estados Unidos por estar envolvido numa guerra com outro país comunista. Nada disso está incorporado nesse modelo. Então, tem que tomar cuidado para a gente não misturar alho com bugalho e querer tirar uma coisa que o modelo não pode te dar. Esse modelo não vai te dar isso. Mas existem muitos modelos que vão discutir essas questões com propriedade. Nem mais propriedade, porque aqui não tem propriedade nenhuma para esse tipo de discussão. Né? Fato 4. A posição relativa de um país na distribuição mundial da renda per capita não é imutável. Os países podem passar de pobres a ricos e vice-versa. Um exemplo clássico da situação da Argentina, em fins do século XIX, era um dos países mais ricos do mundo, com uma base de recursos naturais impressionante e uma infraestrutura em rápido desenvolvimento. O país atraía investimentos estrangeiros e imigrantes em larga escala. Contudo, em 2008, a renda per capita da Argentina era apenas cerca de 1/3 dos Estados Unidos. Então, basicamente é isso, né? Então, tem esse autor aqui, oferece uma discussão clássica da história econômica da Argentina, vai tentar explicar o que aconteceu. Então, de certa forma, na hora que você começa a entender os pressupostos da teoria do crescimento dentro do modelo de Solon, daí dá para você entender que o crescimento econômico ele é uma conquista também política, tá? Política no sentido assim, isso aí a gente vai falar com mais calma a partir de amanhã, mas ou das próximas aulas, perdão, né? Se a tecnologia é que vai condicionar o crescimento econômico, né? Você ter um investimento tecnológico próprio alto no seu país, ele vai acabar sendo uma decisão política. E aí, reconhecer como é que isso se dá é que são elas, né? Bom, o fato 5, ele é uma coisa melhor visualizado depois pelo próprio modelo de Solon, mas é algo que já tinha sido vislumbrado com certa antecedência, tá? A taxa de retornos real sobre o capital, o R, não mostra tendência crescente ou decrescente. Isso aqui é válido para os Estados Unidos. Então, o Caldo, ele fala que o modelo ele tem que tentar encontrar por que a taxa de retorno do capital ele não se mostra, não tem uma tendência nem crescente ou decrescente, ele fica constante. Isso aqui seria, no caso, a taxa de juros, né? A taxa de juros nos Estados Unidos, ela tem uma tendência de ficar ali entre 2,5, agora está próximo a 0, mas ela não cresce e decresce absurdamente. As participações da renda, isso aqui é um fato empírico, tá? Para os Estados Unidos. As participações da renda destinada, RK dividido por Y, e a mão de obra, WLY, não apresentam qualquer tendência, tá? Ou seja, se você multiplica a taxa de juros por K e divide pelo PIB total, ela é constante. Se você pega o salário, multiplica por L e divide por Y, isso aqui também é constante, tá? O que significa isso? No caso aqui, quando um cresce, o outro de baixo também está crescendo. Bom,
para poder ficar essa constante. Então, se meu WL cresce, tem que ter alguma forma que faz o meu Y aqui crescer. De certa forma, o que vale para os Estados Unidos é, se eu tenho uma força produtiva que está aumentando meu Y, tá? Reduzindo o meu K, e o R aqui está constante, o meu modelo tem que ser capaz de explicar por que, que o W, que é o salário, ele acompanha o crescimento do produto. É isso que o modelo de Solon também vai propor. A taxa de crescimento médio do produto per capita foi positiva e relativamente constante ao longo do tempo. Isto é, os Estados Unidos apresentam uma tendência de renda per capita estável e sustentável. Tá? Isso daqui, então, já marca deliberadamente uma quebra, né, daquilo que o Harold havia proposto, que existe uma tendência de instabilidade no crescimento econômico. Tá? Por que isso aconteceu? É porque o Harold ele estava aqui observando isso daqui, ó. Tá bom? O nosso nobre Solon, ele estava aqui. Ele observou isso daqui tudo. Certo? Os economistas que escreveram sobre isso, eles estavam aqui assim, ó. O Caldo, né? Foi na década de 60. Estava aqui. Ele observou isso daqui. Ou seja, caiu, foi mais do que a tendência média e agora está numa tendência constante. Tá? Então, de novo, isso daqui marca aí uma quebra total de paradigma entre o que os modelos de crescimento econômico propunham e aquilo que o Harold propôs na década de 30. Os crescimentos tanto do produto quanto do volume do comércio internacional estão estreitamente relacionados. Esse fato aqui é um fato mais fraco. Tá? Há países pobres que têm uma grande abertura aqui, ó, comercial e crescem muito pouco. Acaba que essa ideia ela é válida, né, bem válida, sobretudo aqui para os países do leste asiático. Então, Coreia, Taiwan, China, Hong Kong, né, Tailândia, Mianmar, Singapura, né, e aqui Botsuana, que tem um alto volume do comércio e também tem cresceu, né, numa taxa razoável. Mas você vê que tem uma certa concentração aqui, ó. Se você tira esses caras aqui do gráfico, né, e olha para cá, você ficaria olhando isso aqui, esse negócio ficaria mais uma bola do que uma tendência muito clara, né? Só que essa turma aqui, ela cresceu. Então, se você for falar dos países do leste asiático, eles de fato cresceram por meio do comércio, né? E como é que isso aconteceu no caso deles? Se especializaram em produzir coisas com alta eficiência, com alta produtividade e com alto valor agregado, tá? Isso é uma coisa aí que eu e a professora Ludmila estudamos, temos até um artigo recentemente publicado aí sobre essa área, observando isso. Esses países aqui, eles têm um alto valor agregado naquilo que eles produzem e eles vendem com esse alto valor agregado. Então, eles compram produtos com baixo valor agregado, agregam valor agregado e vendem, né? E aí cada um vai ter uma característica. A China, ela é extremamente especializada em baixar custos de produção, então eles ganham em escala, né? Então, beleza, eles não produzem a tecnologia do celular que você tem aí, né? É produzido em outro país. Mas eles conseguem produzir uma quantidade absurda do celular, montar a uma eficiência muito baixa, muito alta, né? Um preço muito baixo. Taiwan, por exemplo, já é outro esquema. O esquema deles é serviços financeiros, tá? E por aí vai. Cada um vai ter o seu papel, né? E o fato 7 é trabalhadores qualificados ou não tendem a migrar de países ou regiões pobres para países ou regiões ricas, né? Então, migração aí tem um papel aí importante sobre as trajetórias de crescimento econômico. Tá? Eu estou vendo agora que o Júlio César falou aqui.
Júlio, você quer comentar alguma coisa aí que você colocou aqui? Foi 19h20, foi alguns minutos atrás. Tá por aí, Júlio? Se quiser ligar o microfone e falar, fica à vontade, viu? Ali é onde? Em 2008 você fala o quê? Do salário? Lucas Trindade. 2008 não baixou, não? Você fala o quê? Do salário? Do salário, que não houve queda. Ah, eu. Não, ali a gente não apresentou nenhum gráfico de salário, não. Você está perguntando o que caiu? Alguma coisa no gráfico que tenha caído? Estou entendendo a sua pergunta. Professor, eu acho que foi naquele gráfico que o senhor mostrou, em que estava constante até certo momento, depois teve uma queda em 29, aí subiu e depois se manteve constante durante um tempo até 2010. Aí ele está comentando porque que nesse gráfico, foi a última agora que o senhor passou, naquele que você estava mostrando. Sim, já entendi. Por que não houve queda em 2008? Acredito que seja isso, né, Lucas? Confirma aí, por favor. Então, Lucas, aparentemente não tem uma queda visual forte, porque a queda de 29 ela foi tão bruta que na hora que você compara a queda que aconteceu ainda em 2008, ela não é suficiente para poder, em termos assim de comparação, ela é muito menor do que a queda que teve em 29, entendeu? Agora nesse período agora aqui da pandemia, eu acredito que ela pode se tornar mais forte, entendeu? Eu não sei qual que foi o tamanho do tombo, né? No Brasil foi absurdo. Agora, dentro desse período total aí, eu não sei se ela vai ser, comparativamente, na hora que você bota no gráfico, ela vai ser tão forte. Mas você vê ali que em 2010, você vê aqui que em 2010 ela tem uma queda aqui, né? Antes de 2010, perdão, ela tem uma queda depois, mas mesmo assim ela não é tão forte, né? Agora, se você pega e reescreve isso daqui em termos de taxa de crescimento, né? Talvez isso fica mais, fica mais notório em termos de crescimento. Você vê que a crise de 29 nos Estados Unidos foi uma pauleira, né? Aí o negócio, assim, porque em 2008 caiu, 2009 caiu, aí ficou ali ruim, parado ali, sem uma tendência de crescimento. Depois, 2009, 2010, ela começa a crescer direto, um pouco, né? E aí já não sai tanto da tendência de longo prazo. Agora, se você pega 29, foi caindo assim, 29, 30, 31, 32, tal. E foi um tombo atrás do outro, né? Por isso que ela é tão traumática para os Estados Unidos até hoje. Tá bom, pessoal. Vou parar a apresentação, então. Para a apresentação, não, para a gravação.